Essa é a Irlanda, um país de 84 mil quilômetros quadrados que caberia facilmente em vários estados brasileiros. A pequena ilha produz cevada e trigo, tem a sexta maior produção de manteiga do mundo, abriga algumas das maiores empresas tech da Europa e é abundante em brasileiros. O número de brasileiros vivendo aqui mais que quintuplicou nos últimos 6 anos. Em 2006, eram um pouco mais de 3 mil pessoas. Hoje chega aos 70 mil. O número de residentes é tão expressivo que o Brasil ocupa o segundo lugar entre as nacionalidades estrangeiras em Dublin, a capital do país. Tem restaurante brasileiro, pagode e aulas de jiu-jitsu no estilo do Brasil. E os grupos nas redes sociais para residentes não param de aparecer. Agora, nem todo mundo gosta muito disso. A Irlanda está passando pela mais longa e severa crise imobiliária que o país já experimentou. Não tem casa para todo mundo. A estimativa é que Dublin precisaria construir o triplo de casas por ano para dar conta das ondas migratórias e do aumento da população. E a comunidade de brasileiros, ao mesmo tempo em que leva parte da culpa, segundo uma minoria ultraconservadora irlandesa, também pena para achar a própria casa no país. Agora, o que aconteceu para que tantos brasileiros decidissem de uma vez só se mudar para a Irlanda? A presidenta Dilma Rousseff vai se encaminhando até a ponta da rampa do Palácio do Planalto, onde vai receber o presidente da Irlanda. My name is Sean Hoy and I'm the ambassador of Ireland here in Brazil. I think part of this started with Ciências Sem Fronteiras. One of my predecessors as ambassador, Ambassador Sheridan, he really saw this as an opportunity to bring young people to our country. O programa Ciências Sem Fronteiras foi criado pelo governo brasileiro em abril de 2011 e cedeu mais de 100 mil bolsas de estudos até 2017, quando foi encerrado. O objetivo do programa era preparar profissionais qualificados, capazes de crescer internacionalmente e de alavancar a economia brasileira. O presidente da Irlanda da época, Michael Higgins, se encontrou com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para a assinatura de acordos relativos ao programa. Em discurso, o ex-ministro da Educação Mercadante disse que a parceria com o país não foi por acaso e que serviria também para aproximar a relação diplomática com a Irlanda. O acordo significou uma nova relação no ensino entre os dois países e contribuiu com a economia irlandesa em uma estimativa de 34 milhões de euros em taxas e gastos adicionais. Só que esse movimento de brasileiros indo para a Irlanda começou um pouco antes. A primeira onda foi nos anos 90, quando alguns brasileiros vieram para o país para trabalhar na indústria de carne. Pouco depois desses primeiros imigrantes, a cidade de Gort, na província de Galway, por exemplo, tinha 1/3 da sua população formada inteiramente por brasileiros. Só que foi no início dos anos 2000 que a Irlanda se tornou um destino preferido dos brasileiros para o que seria um dos maiores setores do país, o ensino de inglês. O rápido crescimento das escolas de idioma mudou significativamente o cenário educacional no país, com o setor visto como uma forma de turismo educativo apoiado e promovido pelo Ministério do Turismo irlandês. E do total de estudantes em 2021, 75% eram brasileiros. Os mexicanos, que vinham em segundo lugar, tinham só 10%. O setor de cursos de inglês é um dos mais expressivos financeiramente, empregando uma cadeia que vai desde professores e assistentes a provedores de moradia e assistência no país. Esses cursos, além do custo menor em comparação com outras nações, ainda permitem um tipo de visto de trabalho por meio período, ou 20 horas por semana. Essa modalidade de visto, chamada de Stamp 2, pode ser tirada diretamente na Irlanda logo após a chegada do viajante. E para conseguir, basta que o estrangeiro comprove a sua matrícula em um curso e que tenha uma reserva de dinheiro ao passar pela imigração. Que foi exatamente o que a Gisele fez aos 40 anos, só que como porta de entrada para criar uma nova vida fora do Brasil, junto do marido e do filho. Hoje ela é dona de uma fábrica de sorvetes nos arredores de Dublin, que fornece gelato para algumas das principais sorveterias da cidade. Ela, que era chefe de cozinha, descobriu que aqui eles jogam muita comida boa fora e começou a fazer acordos com os fornecedores para pagar muito barato ou às vezes até ganhar essas sobras que iriam para o lixo. E aí você me falando, né, é mais fácil empreender aqui ou no Brasil? Acho que o primeiro ponto é esse, o fato de eu não ter nada a perder de ser imigrante. Segundo, que eu me vi numa situação, né, num ambiente que me favoreceu e que abriu portas para mim. Em 2021, por mês, a Irlanda registrou a abertura de 3.400 novos negócios e o próprio governo do país tem um site que explica como tirar um visto para criar uma startup. O investimento mínimo deve ser de 50 mil euros ou 200 mil reais, com a comprovação de criação de empregos e valor dentro da Irlanda. E adivinha quem são a maioria dos empresários brasileiros que se aventura nessa área? As empresárias brasileiras.
que nem a Fernanda. Meu nome é Fernanda Hermanson, eu sou brasileira, moro há 7 anos aqui na Irlanda. A Fernanda é formada em administração hoteleira pelo Senac São Paulo. Ela veio para a Irlanda em 2015 fazer um mestrado em empreendedorismo na Trinity College de Dublin, que é uma das universidades mais renomadas da Europa nessa área. Nesse momento que você está mudando de país, você está justamente aberto para quais são as outras possibilidades. E aí, como um país é muito propício para se empreender, né, as condições são muito favoráveis, as pessoas acabam enxergando esse caminho. A Fernanda é fundadora de uma consultoria de dados para empresários. Em dezembro de 2022, eles lançaram um relatório sobre a atuação dos brasileiros na Irlanda. Na pesquisa, foram catalogadas cerca de 1.330 empresas ativas no país, todas administradas por imigrantes brasileiros. Quase 80% dos entrevistados tinham entre 28 e 42 anos, sendo a maioria deles casados e vindos do sul ou do sudeste do Brasil. Eles moram majoritariamente na capital Dublin, mas há negócios de brasileiros espalhados por todo o país. Negócios esses nas áreas de manufatura, com destaque para o setor alimentício, como padarias, de beleza e de cuidados com a saúde. Agora, em um continente que passou por tantas ondas migratórias nos últimos anos e com governos que historicamente rejeitam imigrantes, como a Irlanda tem ficado de fora dessa curva? A resposta é a história dos irlandeses. Ireland has had a very long history of people leaving this country for economic reasons to find employment all around the world. A Grande Fome, que atingiu o país entre 1845 e 1849, provocou uma emigração em massa, diminuindo a população entre 20% e 25%. A fome provocou a morte de cerca de 1 milhão de pessoas e forçou mais de 1 milhão a emigrar da ilha, principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá. Esse período foi um choque social na história da Irlanda. Os efeitos alteraram para sempre o plano demográfico, político e cultural irlandês. Entrou para a memória popular e divide a história do país entre os períodos pré-fome e pós-fome. E também fez com que muitos irlandeses de hoje, com uma economia muito mais estável e com emprego sobrando, abrissem as portas para quem precisa. And I also think that's why the immigration issue as a political issue isn't a political issue in Ireland. It's not the political football that you see that it is in places like the United Kingdom or France, for example. Na última eleição para o Congresso do país, em 2020, os apenas 30 candidatos identificados como de extrema-direita e com bandeiras anti-imigração sofreram uma ampla derrota. Deles, o que teve votação mais expressiva chegou a apenas 1,74% dos votos, o que não foi suficiente nem para pegar de volta o depósito de €500 que todos os candidatos precisam fazer antes de se candidatarem. São esses partidos, no entanto, que ganharam força nos últimos anos por conta dos problemas de moradia. This is our homeland. We come first in our own home. The same as any individual in this country expects to come first in their own home. O preço dos aluguéis tem subido vertiginosamente no país em meio a uma grave escassez de oferta, com o número de sem-tetos atingindo máximas históricas por 4 meses consecutivos no final de 2022. O mercado imobiliário não conseguiu acompanhar o crescimento populacional e a concentração urbana da Irlanda. O custo dos materiais de construção permaneceu alto desde o início dos anos 2000, e os empréstimos conseguidos pelo país com o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia após a crise de 2008 foram usados para apoiar os trabalhadores que perderam seus empregos. Pouco foi direcionado para a crise imobiliária em si, que voltou a assombrar o país à medida que os preços e as taxas de pobreza disparam. Assim, os imigrantes que chegam aqui geralmente precisam dividir pequenos espaços com bastante gente, e por preços exorbitantes, que nem fez a Gisele no comecinho da vida dela na Irlanda. Tô aqui dividindo casa com 9 pessoas, sentindo o cheiro de chulé dos outros, né? Tendo que brigar para poder fazer minha própria comida, brigar por espaço na geladeira. Ai, você fala, Jesus, aos 40 anos, o que eu vim fazer aqui, né? Os imigrantes são 17% do total da população da Irlanda, uma das maiores taxas dos países pertencentes à Organização Mundial do Comércio. Eles trabalham principalmente em hotéis e restaurantes, seguidos de serviços de comunicação e construção. São atraídos para o país porque a Irlanda tem um dos maiores salários mínimos da Europa. These are jobs that are always directed towards young people with innovation and new ideas, and we don't have enough Irish people to fill these jobs.